Retornando aos nossos estudos, vamos afrontar a tradição jurídica ocidental. A tradição jurídica pode ser entendida como o conjunto de métodos, categorias e formas pelas quais o direito é concebido, aplicado e ensinado. Ela reflete a mentalidade jurídica de um determinado contexto histórico-cultural e permite situar os sistemas jurídicos dentro de perspectivas mais amplas. A comparação jurídica moderna dedicou especial atenção à distinção entre duas grandes tradições, common law e civil law. A primeira, common law, reúne os ordenamentos que têm suas raízes no direito inglês medieval e moderno, dos quais se afastaram apenas em épocas relativamente recentes. Fazem parte desta tradição, com variações internas, países como Inglaterra, Irlanda, Canadá, exceto Quebec, Estados Unidos, Austrália e Nova Zelândia. A influência do direito inglês também alcançou ordenamentos como a Índia e o Paquistão, que por um período estiveram sob hegemonia britânica. A tradição do civil law, por sua vez, reúne as experiências jurídicas desenvolvidas na Europa continental a partir da Idade Média, baseadas na redescoberta do direito romano promovida no século XI pela Escola de Bolonha, sob o impulso de Imério. Essa tradição, frequentemente chamada romanística, abrange não apenas os países europeus continentais, mas também os da América Latina e outros estados que, embora culturalmente distantes da Europa, adotaram institutos de origem romanística, como a Turquia e o Japão. Comparada ao common law, a tradição de civil law é menos homogênea, pois passou por transformações mais profundas ao longo do tempo. Isso levou os estudiosos a identificar diversas subfamílias: latina, germânica, nórdica, pós-socialista e latino-americana. Uma metáfora recorrente descreve as duas tradições como árvores distintas. Contudo, essa imagem pode ser enganosa. Common law e civil law não são categorias rigidamente separadas. Há uma forte interconexão entre tradição jurídica e civilização, e nunca existiu uma civilização inglesa completamente isolada da europeia. A classificação das experiências jurídicas em famílias é um dos temas centrais da sistemologia jurídica contemporânea. Os critérios tradicionalmente utilizados, os chamados demarcadores sistemológicos, baseavam-se sobretudo em estrutura das fontes do direito. O civil law era associado a ordenamentos codificados e a natureza consuetudinária do common law, considerado não codificado. Essa distinção, porém, foi superada. Nos países de civil law, o sistema não se reduz ao Código Civil, nem a lei formal é a única fonte do direito. Da mesma forma, nos países de common law, a codificação não está ausente e a produção normativa tornou-se mais sistemática graças à intervenção legislativa e à legislação delegada. Também o critério relativo ao funcionamento do formante jurisprudencial não permite uma separação nítida. Algumas cortes supremas de civil law, como a Corte de Cassação Francesa, atribuem grande importância aos próprios precedentes, enquanto nos sistemas de common law o vínculo ao precedente tornou-se mais flexível, sujeito a diversas exceções. Assim, nenhum elemento do sistema de fontes é suficiente para traçar uma linha clara de demarcação entre common law e civil law.
As diferenças aparecem sobretudo nos modelos conceituais, metodológicos e comunicativos utilizados por cada tradição para interpretar e transmitir o conhecimento jurídico. Hoje observa-se uma crescente convergência entre as duas famílias, favorecida pela constitucionalização dos ordenamentos contemporâneos, que ampliou o campo do pensamento jurídico para temas antes reservados à política. Além disso, todos os sistemas ocidentais compartilham valores fundamentais, como igualdade, liberdade de expressão e laicidade do Estado. Isso não significa, entretanto, que se deva abandonar toda tentativa de distinguir as duas tradições. Existem diferenças empiricamente verificáveis, como os caminhos argumentativos utilizados pelos juristas. Daí também o interesse pelos sistemas mistos, formados pela interação de diferentes esquemas jurídicos. No século XIX, os historiadores entendiam os historiadores tendiam a enfatizar as peculiaridades de cada ordenamento nacional. Em especial, os estudiosos britânicos defendiam a especificidade insular da sua tradição, destacando a distância entre as relações em relação aos modelos continentais. Contudo, o simples fato de a história inglesa ter conseguido um percurso ou ter seguido um percurso distinto não basta para explicar a diversidade sistemológica. Para compreender melhor a distinção entre sistemas jurídicos, é necessário aprofundar as questões sistemológicas. Uma primeira interpretação histórica atribui a diversidade à existência de um direito comum europeu desenvolvido na Idade Média, caracterizado pela coexistência de elementos tardo-romanos e germânicos e pela constante concorrência entre as fontes. Essa perspectiva explica tanto os pontos de contato quanto as diferenças nas formas de expressão normativa. Outra reconstrução propõe que o common law e civil law sejam expressões de uma mesma tradição jurídica ocidental, formada a partir do século XI com as reformas gregorianas. Os traços característicos dessa tradição incluiriam autonomia relativa do direito em relação à religião e à política, administração da justiça por profissionais com formação técnica e linguagem especializada, concepção do direito como sistema integrado e coerente e a prevalência do princípio da legalidade sobre a soberania política assegurada por procedimentos que regulam a expressão da vontade política. A análise das tradições jurídicas pode ser dividida em 4 fases históricas comuns a ambas: período formativo, dos séculos XII a XIV, período de consolidação, que vai dos séculos XIV a XVIII, e períodos das revoluções, do século XVIII ao século XX, e o período contemporâneo, que é contado de 1930 até os dias de hoje. Obrigada pela atenção. Nos próximos vídeos daremos continuidade aos nossos estudos. Até breve.